Salve, salve, rapaziada. Vocês estão no Educacional THM e no vídeo de hoje a gente vai começar a ter realmente nosso primeiro contato com JavaScript. Então a gente vai pegar o básico, vai partir para a codificação desse básico, dos conceitos, e depois a gente vai levar JavaScript para o nosso projeto para terminar, realmente finalizar o projeto, beleza? Se estão gostando do conteúdo, já se inscrevam, deixem um like, comentem qualquer dúvida que a gente vai fazer um vídeo só de respostas a essas dúvidas posteriormente. E é isso, rapaziada. Vamos chegar aqui pro nosso slide, né? Então eu vou já colocar aqui no nosso slide, beleza? JavaScript, né? Qual é a definição que a gente tem de JavaScript? É uma linguagem de programação de alto nível, leve, interpretada. Então a gente tem realmente uma linguagem bem flexível, bem leve, que é no caso JavaScript. E também de página dinâmica, né? Eu também vou explicar esse conceito posteriormente. Originalmente, JavaScript foi desenvolvido para ser executado nos navegadores web, permite a criação de páginas web. E por que é que eu digo que originalmente foi desenvolvido, sabe? Porque antes o JavaScript foi feito apenas para ser um esqueleto não, uma musculatura realmente do nosso HTML, adicionações, né, da vida do nosso HTML. Porém, depois de um tempo, o JavaScript cresceu muito e acabou ganhando muito espaço no mercado. E atualmente a gente tem vários frameworks e bibliotecas, tanto para desenvolvimento front quanto desenvolvimento back. Então, a gente hoje em dia, JavaScript no princípio foi concebido para ser a parte de web, não só a parte de web, quanto na parte de páginas web, né? E atualmente também consegue ser server-side, né? Do lado do servidor. A gente consegue criar aplicações que rodam do lado do servidor, beleza? Web Services. E aqui eu digo que a gente consegue manipular o que vai acontecer no HTML a depender da ação do usuário, beleza? Como podemos manipular esses elementos? A partir do DOM, beleza? DOM no JavaScript é uma forma de representação de uma árvore, da estrutura de uma árvore, de um documento HTML ou XML, em que cada elemento vai ser tratado como um objeto, beleza? Então a gente tem um modelo de documento que é uma estrutura de uma árvore. Então eu tenho um form, dentro desse form eu tenho um H1. Então form é pai de H1. Se a gente for desenhar um grafo, a gente vai perceber que vai resultar em uma árvore, beleza? Em H1 eu posso ter outras coisas, ou em uma div eu posso ter vários filhos. Nos filhos dessa div posso ter mais filhos, e aí vocês conseguem perceber que forma realmente uma árvore, beleza? Então é daí que vem o conceito de DOM. E para eu conseguir pegar uma tag e transformar em um objeto JavaScript, eu preciso ter como identificá-la, né? Ter como dizer qual é a que eu vou pegar. Então, a gente tem, hoje em dia, identificadores como ID, name também. No caso de... Name não, class. No caso de class, a gente podem existir vários componentes com o mesmo class. Então, no JavaScript, quando a gente for pegar um elemento pelo class, a gente já tem que ter noção que vão ser vários elementos. O próprio JavaScript já diz isso. Se a gente for pegar pelo ID, a gente sabe que vai ser só um. Então eu tenho aqui H1 title, tem um título aqui, e depois eu criei aqui uma variável const title, vai receber document, do document object model, .get element by ID aqui, e tem um title aqui, beleza? E aí o nosso título ele já vai ser um objeto manipulável. Só falta a gente realmente começar a manipular. E é aí que a gente vem para adicionar ações nesse nosso componente, né? No caso aqui, listeners. Listeners já são outros conceitos, já é outro conceito que é um ouvinte de um componente. Então eu vou ter aquele meu título. E eu quero que quando acontecer determinada ação naquele título, aconteça outra coisa decorrente dessa ação. Então o que acontece é o seguinte, eu venho aqui em título.add event listener e quando acontecer um clique, vai aparecer na tela um alerta de que foi clicado esse título, entende? Então a gente já começa a ter vida no nosso HTML, já começa a ter ações decorrentes de outras ações. Os eventos mais usados aqui, a gente tem o change, click, submit, o input também, dentre outros, beleza? Os principais são esses caras, só que a gente tem vários outros também que a gente pode chegar a ver no decorrer do curso, beleza? Outra coisa também são as variáveis no JavaScript. Como eu disse a vocês, JavaScript é tipagem dinâmica, então a gente não tem tipos como string, number, float,
dentre outros. A gente consegue invocar métodos estáticos desses caras, como por exemplo, você escreve string maiúsculo, o S do string maiúsculo, ponto, e aí a gente vai ter uma lista de métodos estáticos para colocar variáveis dentro desses caras, beleza? Para que a gente consiga, por exemplo, string ponto deixa eu ver aqui, string ponto split, e aí no split a gente faz operações que normalmente o split faz, quebrar um string a partir de tal caractere, beleza? A gente não tem tipo, mas a gente tem um tipo de nomenclatura para definir variáveis. A gente tem dois tipos, que é let e const. Então, let é uma variável que, ao ser atribuída, pode acontecer reatribuição. Então, variável que o let number recebe 1. Depois eu posso dizer que number recebe 2, beleza? No caso de const, não. Const, quando ela é concebida, o valor que ela já recebe já é esse valor e não tem como mudar, beleza? E nós também podemos atribuir funções dentro de variáveis. A gente pode encapsular funções dentro de variáveis. E é por isso que JavaScript é uma linguagem totalmente funcional, né? Então, os tipos de funções que a gente pode ter são funções anônimas e funções normais, beleza? Então, a gente pode ter função de callback, que seria uma função que retorna outra função, tá certo? A gente tem aqui const number, sum number, e esse sum number, essa variável vai receber uma função anônima que tem como parâmetro a mais b, e essa função retorna a mais b, beleza? Então, o sum number 2, 3 vai dar 5, beleza? Essa daqui é uma função anônima, um exemplo de uma função anônima. Uma função que é normal, ela tem aqui a declaração function, tem um nome nessa função e tem seus parâmetros e seu retorno, beleza? O que caracteriza uma função anônima é que ela não tem a declaração function, essa função não tem um nome, por isso que ela é anônima, e ela geralmente vai ser uma função bem curtinha, beleza? Geralmente a gente vai utilizar essas funções anônimas dentro de parâmetros de outras funções. Então, uma função que exige que a gente passe como parâmetro outra função, geralmente vai ser uma função anônima, porque ela vai ser bem curta, sabe? Então, agora eu vou pular aqui e a gente tem a importação do nosso script. Então tem script, src e o diretório do nosso script, beleza? Coisa bem simples. E agora, pessoal, a gente vai realmente colocar a mão na massa aqui, né? Eu vou abrir aqui o VS Code pra gente conseguir dar uma mexida, dar uma brincada aqui, beleza? Vamos vir aqui no VS Code. Eu vou mostrar minha tela aqui pra vocês. Vou criar aqui... Opa, aqui não. Projetão. Bora. Aula JS. Aqui eu vou criar um index.html. Eu vou criar um index.js, beleza? Opa, index é foda. Index.js. Vamos dar aqui uma exclamação. A gente vai ter aqui a aula de JS, beleza? Se a gente rodar aqui esse cara, a gente vai ter nada por enquanto, né? Só o título, porque não tem nenhum componente aqui. Só que agora a gente pode simular aquele título lá, o que acontece quando a gente quer dar alguma ação. Então, Hello World JS. Por enquanto não vai ter nada, só vai ter o título. A gente nem importou o script no nosso HTML, na verdade, então não tem como aparecer nada. E aí a gente vai importar aqui o script aqui no finalzinho, beleza? A gente vai chamar de index.js. E agora, se eu der um console log aqui, que é a forma de printar aqui, percebe que já aparece aqui no nosso console esse cara. Beleza, pessoal. Eu criei aqui alguns títulos aqui. Então eu coloquei o primeiro título com um ID único e os outros títulos com class repetido, porque o class pode repetir, obviamente, né? Então eu vou aqui agora no meu index pegar o meu title, const title, vai receber. Tem um keyword selector que você pode selecionar, só que aqui eu vou pegar pelo ID, tá aqui o title, beleza? Então agora se eu der um log aqui, colocar title aqui, a gente vai ter aqui todos os nossos títulos. E aqui eu loguei o primeiro componente que eu dei um console log no primeiro componente que eu peguei aqui, que é Hello World JS, beleza? Se eu quisesse pegar aqui só o texto dele, seria inner text. E aí eu peguei aqui o texto dele, beleza? Agora, pessoal, se eu quisesse adicionar uma ação nesse cara, seria title.add event listener.
E aí aqui nesse cara, o event listener recebe o tipo do evento, então tem vários, como eu disse a vocês, tem click, change, input e vários. E uma função anônima eu passo no segundo parâmetro. Nessa função anônima eu vou dar um alert aqui na tela, alert. Você clicou no título, beleza? Então agora sempre que eu clicar nesse primeiro título vai aparecer, você clicou justamente no título. Sobre event listeners é isso. A gente pode também colocar um event listener em um input. Vamos criar aqui um input, beleza? Input text e o ID dele é input. Então vamos pegar aqui const input. Esse input eu vou pegar ele pelo ID de input e input.add event listener aqui. Sempre que acontecer aqui nesse input um input aqui, que no caso é sempre que acontecer um change nele, eu vou dar log. E aí aqui no parâmetro dessa função nome eu vou querer o value dele. E aqui eu vou printar o value, beleza? Então sempre que eu vim aqui, fizer um change aqui, ele vai printando o evento. Só que aí obviamente eu vou dar um ponto target ponto value, beleza? E aí se eu vim aqui, a gente vai ter, sempre que eu digitar um valor. Sempre que eu digitar um valor, vai atualizar aqui, vai adicionar o event listener. 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. E até quando eu apago aqui, vocês percebem quando eu apaguei o número, apareceu aqui essa barrinha aqui, beleza? Esse daqui são os eventos. Se eu quisesse pegar vários títulos aqui, sempre que eu clicasse um título específico, aparecesse o nome dele, eu daria um get elements by class name. Aí você percebe que o próprio JavaScript já diz que é elements e não element, porque pelo class name sempre terão elementos repetidos, geralmente vai ter. E tá aqui title 1, que é o class desses caras que eu quero pegar, beleza? Depois disso eu vou dar um for, vou criar um for aqui. E aí aqui vai ser o index em title.length, titles, que é titles. E eu vou adicionar justamente esse event listener aqui, que vai ser titles na posição de index. Sempre que der um clique, eu vou dizer que você clicou em titles na posição de index ponto inner HTML aqui. E aí sempre que eu clicar em um desses casos, hello.js, tá aqui o hello.js, hello world.js, só o hello aqui, alert. Então a gente tem, obviamente, essas coisas um pouco mais dinâmicas no JavaScript. Claro que não é um React da vida onde a gente é infinitamente superior, porém aqui a gente consegue já ter uma certa dinamicidade, beleza? E aí, por aí vai, beleza? Eu poderia também adicionar um elemento a uma div. Então, se eu criar aqui uma div, e no final vamos apagar esses hello world aqui. Vamos apagar também o que tem aqui no nosso script. Vamos adicionar aqui uma div. O ID dessa div na verdade não uma div, vamos criar aqui uma lista não ordenada. O ID dessa lista é lista, beleza? É só lista mesmo. Aqui eu vou criar const lista. Vai receber get element by id, que vai ser também, obviamente, lista aqui. A gente vai ter a nossa lista. Depois eu posso criar aqui um componente const li, que no caso vai ser um componente, vai receber document.create element, e aí eu quero criar um elemento que é uma li. Se fosse um parágrafo seria p, no caso aqui é li. Aí depois em li ponto text content aqui, que o próprio GitHub já me sugeriu, eu posso adicionar o conteúdo dessa minha lista. E aí depois ao final eu dou um lista.appenditude li, beleza? E aí aqui a gente percebe que vai ter o item aqui. A gente pode fazer de forma mais dinâmica ainda, que seria ter um botão aqui em cima. Então vamos criar um botão aqui, button, id btn, clique aqui. E aí aqui eu vou pegar const btn, vai receber document.get element by id btn. E aí sempre que o btn sofrer um clique, eu vou justamente fazer isso daqui que eu fiz, porém dentro sempre que sofrer um clique, beleza? Então eu venho aqui, sempre que eu clicar aqui, nesse caso aqui, vou adicionar aqui li.class name, vai receber item
E agora, sempre que o BTN sofrer um, sempre que o BTN sofrer um clique, o LI vai, vai ser adicionado um LI na lista aqui. Então, sempre que eu clicar, a gente vai adicionando novos itens aqui, beleza? A gente pode fazer isso. A gente também consegue manipular alguns valorzinhos que a gente tem aqui armazenados no local storage. Então eu consigo, por exemplo, aqui no input, é um input aqui, input, text, ID e nome, beleza? Eu vou input nome. Sempre que eu clicar no botão btn, eu quero que fique salve no local storage do meu navegador aqui, beleza? Então, quando eu clicar aqui, eu vou pegar const input, o nome do meu o ID do meu input lá é nome, então document.getElementById vai ser nome, nome, e aí eu vou dar um local storage ponto set item, a chave nome, que vai ser para identificar onde está esse valor, e pegar o input value aqui, que é o valor do meu input, beleza? E aí quando eu clicar aqui nesse cara, eu também vou deixar aqui um H1, H1 Olá Mundo, e aí eu vou tirar esse Olá Mundo. Na verdade, eu vou deixar esse Olá Mundo. E aí, sempre que carregar aqui esse meu index, vai lá pro const nome. E aí, ele vai lá pro local storage. Vai dar um get item nome. Se houver algum nome lá, então, se houver algum nome lá no meu const title, vai receber document.getElementById. E aí, aqui vai ter aqui ID de title. Aqui no meu título, ponto inner text, vai receber bem-vindo e o nome que a gente tem. Então, vou vir aqui, a gente tem o Lamundo. Se eu clicar aqui em teste, a gente vai clicar aqui, a gente vai ter a chave nome e o valor teste, que foi o que eu acabei de escrever. Se eu atualizar a página, bem-vindo teste, beleza? Então a gente tem um cor bem dinâmico. Se eu colocar aqui o Wesley, eu salvar, atualizar, bem-vindo Wesley. E aí eu posso fazer outras coisas, como dar um window ponto location pronto reload para recarregar a tela. E aí, por exemplo, fulano, dou um clique aqui, ficou fulano. Wesley, dou um clique aqui, ficou Wesley. E aí, esse window.location reload é justamente para fazer essa atualização, beleza? Agora, pessoal, aqui no JavaScript, para vocês entenderem, eu tenho const aqui, eu posso fazer atribuição, encapsulamento de uma função a uma variável. Vocês percebem que aqui nos event listeners eu já passo uma função anônima, ela faz uma coisinha bem rápida. Só que aqui, por exemplo, é some numbers. Eu posso fazer aqui AB e retorna A mais B. E aí, se eu printar isso aqui, então vamos supor que esse sum numbers, eu vou jogar ele lá para cima. Sempre que eu clicar aqui, tem um input, vou ter dois inputs aqui, vai ser N1 e N2, beleza? Vou te ter esses dois caras. Sempre que eu clicar no botão, eu quero que vou até apagar inclusive essas coisas de Hello World. Sempre que eu clicar nesse botão, eu quero exibir na tela o meu no canto de title aqui, const title, vai receber document ponto, caso não é create element, é get element by id, aqui title dele, title vai receber justamente aqueles dois inputs que a gente tem. Então, vou pegar i1, que no caso é o input 1, get document.get element by id aqui. E aí eu vou colocar aqui N1 e N2. N1. Mas vou colocar N2. E aqui N1 também. Beleza? Sempre que acontecer isso, eu vou pegar some numbers aqui. Vou invocar some numbers, que foi a função anônima que eu queria aqui atribuir a esse cara. E aí aqui eu vou pegar number, converter para number um N1. E vou passar como parâmetro number e converter
N2 também, tá? Isso daqui, obviamente, é ponto inner text. Aqui vou pegar o texto desse ou ponto, caso inner text, beleza? Tá aqui, vou digitar aqui 1 e 2, dá em clicar aqui, ele retornou 0. A conversão possivelmente deve estar dando errado, então a gente vai dar um log N1 aqui. E aí, vou digitar 2 aqui, né? Tá vindo componente, beleza. Se eu der aqui inner text aqui, não vai ter nada, porque na verdade é value. Então, inner text, eu acabei me confundindo aqui, pessoal. Perdão, então tá aqui o 2. Então vamos passar aqui value aqui e value aqui, beleza? Tá aqui. Eu vou passar aqui 2 e 2 e aqui vai dar 4. Se eu passar 22 e 2, vai dar 24. 223 e 2, 225, beleza? E por aí vai, a gente já tem aqui uma calculadorazinha aqui com HTML. Isso é bem simples, a gente sem estilo, apenas com JavaScript aqui a gente pode fazer. Sobre o que eu tinha para mostrar para vocês de JavaScript, pessoal, é isso. Não tem tanto o que se falar assim sobre o básico de JavaScript, beleza? E se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve e tamo junto. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!